Encontrar a solução de uma equação diferencial é um dos problemas mais importantes que existem na matemática. Infelizmente, a gente sabe que resolver analiticamente as equações diferenciais nem sempre é possível, tá? Desse ponto de vista, é muito interessante que a gente tenha um método de resolver numericamente uma equação diferencial ordinária. Bom, a gente vai tentar então ver como isso é possível, né? Primeiro vamos relembrar rapidamente, vamos considerar uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, ou seja, a derivada da função y igual a f de xy, onde é uma função que envolve x e a própria função y, tá? Quando a gente tem um EDO, a gente sabe que pode existir infinitas soluções. Por exemplo, se você considerar a EDO derivada de y igual a x, é fácil perceber fazendo a integração que as soluções vão ser da forma x ao quadrado sobre 2 mais uma constante real. Para que esse problema não aconteça, que haja uma única solução, eu preciso atribuir o valor à função em um único ponto. É chamado de problema de valor inicial. Por que isso? Porque eu quero resolver uma equação diferencial ordinária. E resolver numericamente significa que eu vou dar valores à função em determinados pontos. E para fazer isso, a solução tem que ser única. Então, resolver numericamente, eu estou resolvendo sempre um problema de valor inicial. Então, um problema de valor inicial para uma EDO de primeira ordem é a EDO de primeira ordem, tá? E uma condição inicial, que é o valor da função solução em um certo ponto x0. E eu digo que o valor dessa função no ponto x0 é um valor dado, y0. Então, na verdade, a gente está fazendo a resolução numérica de problemas de valor inicial. Bom, o que significa a solução numérica de um problema de valor inicial? A solução numérica, é óbvio, não vai ser uma solução do tipo, eu vou descrever algebricamente quem é a função, mas eu vou descrever a função pelo seu valor em um conjunto finito de pontos. Esses pontos x0, x1 até xn vão ser os chamados pontos de malha ou grades de pontos, tá? Para facilitar, normalmente a gente usa os pontos da malha igualmente espaçados, né? Então, xn é igual a x0 mais n vezes h, onde h é o tamanho do passo da minha malha. Então, a gente tem uma figurinha aqui, ó, né? Basicamente, eu tenho uma função, imagina que essa função é a solução de uma certa EDO, eu não vou ter uma descrição completa da minha função, eu não tenho a expressão da minha função, mas eu sei que em determinados pontos do meu domínio, né? Aqui eu tentei colocar o mais possível igualmente espaçados, eu tenho que, bom, x0 com y0 é dado, então isso aqui eu tenho 100% de certeza. x1 com o valor da função sendo y1 é um valor aproximado, tá? Então eu não tenho a função, eu só tenho esse ponto e esse ponto, e esse ponto, e esse ponto, e esse ponto. Esses pontos, ou esse conjunto de pontos, me descreve a solução do meu problema, ou a solução, a função que aproxima isso. Então, a função ela é representada por uma tabela, né? Então, a resposta que eu obtenho quando eu resolvo numericamente é uma função descrita na forma dos meus xk e dos meus valores de yk, tá? Então, aqui eu tenho o valor numérico do x0 e eu tenho o valor numérico do y0. Eu tenho o x1 e o y1, o x2 e o y2, e assim por diante, tá? O xn-1 e yn-1. Então, a resposta é todo esse conjunto de valores, ou seja, tudo isso aqui, a tabela completa é a minha resposta para o meu problema, tá? Isso que é uma solução numérica. Isso aproxima uma função, dando um conjunto de valores que a função atinge quando está nesse ponto do domínio. Bom,
Vamos ver o nosso primeiro método. O primeiro método para encontrar isso é o chamado método de Taylor. O método de Taylor, ele consiste na seguinte ideia. Bom, eu vou supor que a minha função ela é suficientemente derivável. Se ela é suficientemente derivável, eu posso derivar quantas vezes for necessário. E o que eu vou fazer é expandir a minha função usando a série de Taylor, a fórmula de Taylor, melhor dizendo, a fórmula de Taylor com o resto. Então, expandindo aqui, eu tenho a função aplicada no ponto xn, tá? Eu estou expandindo ao redor do ponto xn. Depois eu tenho a derivada primeira vezes o x menos xn, né? Então, quando eu subtraio, sobra aqui o meu h, tá? Depois eu tenho a derivada segunda, h ao quadrado sobre 2 fatorial, e assim por diante, até o termo de resto, né? A derivada de ordem q, e o termo de resto, que é h elevado a qn mais 1 sobre q mais 1 fatorial, a derivada de ordem q mais 1 no ponto xn, onde o xn está entre o xn e o xn mais h, que é o ponto de cálculo da minha série, e o ponto que eu estou calculando, tá? Bom, acontece que a derivada primeira da minha função é a f, pela EDO, né? A EDO estabelece isso. O y de 0 eu tenho aqui, né? Então, o que eu observo é, a derivada primeira é isso, a derivada segunda é a derivada da f. Como a derivada da f é uma função de duas variáveis, então fica a derivada da f em relação a x vezes a derivada de x em relação a x, mais a derivada da f em relação a y vezes a derivada da y em relação a x. A gente denota também as derivadas parciais como f de x mais f de y, f. Se eu quiser, eu posso calcular a derivada terceira, só derivar duas vezes a f, ou seja, eu vou derivar essa soma aqui. Como tem um produto, acaba expandindo e ficando um termo um pouco mais complicado, já que as derivadas primeiras eu vou substituir pela f, tá? Ou seja, eu consigo expressar as derivadas da minha função y em função da minha f. Bom, para simplificar a notação, eu vou denotar de y de n igual a y de f de xn, tá? Só para simplificar a notação. E fn de r, a derivada de ordem r de f no ponto xn e y de xn, tá? Então, se eu pego a minha expansão em Taylor, eu posso considerar que eu vou desprezar aqui o meu resto, então eu tenho que y de xn mais h vai ser expresso como y de n mais h f em n e assim por diante, f1, f2 até fq menos 1, tá? Então eu tenho exatamente aqui, ó, y de n mais h de f de n, porque a derivada de y é o f de n, mais a derivada segunda é a derivada primeira da f, tá? E assim por diante, até h elevado a q sobre q fatorial, a derivada de ordem q menos 1 de f de n, tá? Essa expansão aqui é o chamado método de Taylor para resolver EDO. Por que isso ajuda a resolver EDO, né? Porque o processo que você observa é o seguinte: quando você está resolvendo a equação, você não conhece a função, então eu não conheço esses pontos seguintes. O que ocorre é que aqui, nesta região, eu tenho esse ponto. E a fórmula de Taylor, observe o que ela faz. Ela escreve, ela determina que y de n mais 1 é igual a y de n mais, vamos pegar aqui, ó, tá vendo? hf de n mais hf, então eu tenho mais hf de n, né? Mais h ao quadrado, f de n' sobre 2 fatorial e assim por diante, tá? Então você vê que, na verdade, eu consigo calcular o valor seguinte a partir do anterior.
usando apenas o xn e o yn. Então significa que quando eu tenho a informação do x0 e y0, essa informação está presente, porque essa informação é dada pelo problema de valor inicial. Quando eu jogo nessa expressão obtida pelo método de Taylor, eu vou então conseguir calcular este valor aqui, do y1. A partir daí, eu uso o valor de x1 e y1 como base e vou calcular o valor de x2 e y2. Depois eu pego esse valor e uso como base e vou calculando, até que finalmente eu chego ao último ponto do meu domínio. Tá? Então, todos esses pontos que eu calculei, eles serão ou formarão a resposta correspondente ao meu problema de valor inicial, usando o método de Taylor. Tá? Então, nós chegamos nessa equação. Tá? É claro que eu vou ter que determinar no começo de cada problema até que ordem que eu vou, né? Por isso que o método de Taylor ele precisa especificar a ordem, aqui é a ordem Q, tá? A gente vai fazer um exemplo para verificar como funciona esse método. Então, a gente vai utilizar um método de Taylor de ordem 3, tá? Significa que eu vou até a segunda derivada da f, não da y, da f, tá? Com um passo h igual a 0,1, tá? No intervalo de 0 a 0,3. Eu tenho a equação diferencial, essa que faz o meu papel da f, e aqui é o meu ponto inicial. Isso significa que eu tenho já de cara os valores de y0 e x0, né? Então, para k igual a 0, a gente costuma colocar uma coluna do k aqui, né? 0, 1, né? 2. Então, o 0 é o ponto 0, é o x0, e o y0 é 2. O x1, eu vou somar o passo h, então vai ser 0 mais 0,1 é 0,1. O x2 vai ser 0,1 mais 0,1 é 0,2. E, finalmente, o último ponto, sobrepôs aqui, né? Vai ser 0,3, tá? Então, eu pulei esse pedaço aqui, né? Tá bom? Então, eu preciso calcular esse valor e esse valor. E a resposta vai ser tudo isto aqui. Muito bem. Mas, para calcular isso, eu preciso da função e das suas derivadas. Então, você vê que não faz sentido a gente ficar tentando achar essas derivadas gerais aqui, por obter expressões, porque é mais simples trabalhar diretamente com a função, né? Eu tenho essa função, então eu faço a derivada dela em relação a x. A derivada dessa função em relação a x, então vai ser a derivada dela em relação a x é 1, vezes a derivada de x em relação a x, que é 1 também, mais a derivada disso aqui em relação a y, que é menos 1, vezes a derivada de y em relação a x, que é o dado pela própria função. Por isso eu substituí a função aqui. Faço as continhas e chego que a expressão da derivada da f é y menos x menos 1. Da mesma forma, aplicando a regra da cadeia para esta função, que é a primeira derivada, eu posso derivar novamente. Então, eu derivo em relação a x, dá menos 1, vezes a derivada de x em relação a x, que é 1, mais a derivada disso aqui em relação a y, que é 1, vezes a derivada de y em relação a x, que é sempre a função f. Substituo, faço a conta e chego, então, numa expressão para a segunda derivada da minha f. Com a primeira e a segunda derivada, eu já consigo montar o método de ordem 3, né? Então, eu tenho exatamente o y de n mais 1, vai ser o y de n, mais h vezes o f de n, mais h ao quadrado sobre 2 fatorial, a derivada primeira de f em xn e yn, mais h sobre 3 fatorial, a derivada segunda de f em xn e yn. Então, eu pego aqui as minhas derivadas que eu calculei atrás, a função, a primeira derivada e a segunda derivada, substituo o x pelo xn e o y pelo yn. Então, fiquei com essa expressão para o f de n, essa expressão para a derivada primeira e essa expressão para a derivada segunda. Para calcular os valores, então, eu vou usar aqui uma tabela. Então, eu comecei com 0,2, só tem esses dois pontos iniciais.
Substituo o valor de xn e y de n para calcular o f de n, a derivada primeira e a derivada segunda. Depois eu venho e substituo nesta expressão aqui para calcular um novo valor do y. E o novo valor do y foi 2.00483. Esse é o valor do ponto seguinte, então ele vem para cá, na posição do 0, 1. Tá? Com esse novo valor de x1 e y1, eu uso isso para calcular a derivada, a função, a derivada primeira, a derivada segunda nesse ponto. Uso novamente a expressão que eu obtive para calcular o próximo ponto seguinte, que é este. Este ponto seguinte eu transporto para cá, né, já que é o ponto do 0, 2. E agora eu calculo o f de n, calculo a derivada primeira, a derivada segunda e finalmente o ponto final, que corresponde a 2.04. E é esse ponto que eu coloco aqui. Nesse ponto, a gente chegou no final do intervalo. Se eu cheguei no final do intervalo, eu acabei de descrever a função. Então, a minha resposta é esta aqui, ó, é tudo isto, tá? Porque a minha resposta é uma função, não é só o ponto final. Isso aqui não é um método interativo, né? Isso aqui é um método que está sendo usando os pontos anteriores para calcular os pontos seguintes. Mas todos eles fazem parte da resposta, não apenas o último elemento. Se a gente observar o quanto isso está próximo da solução final, vamos considerar aqui a resposta exata para esta EDO. Tá? A resposta exata é a exponencial de menos x mais 1. Tá? Essa aqui foi a minha solução, ou os meus valores da função nesse ponto, do ponto de vista numérico, e esse aqui é o do meu valor do ponto de vista da equação ou da função exata. Então você vê que houve muita proximidade com respeito a esses pontos. A tendência é que quando você vai crescendo, se você continuasse aqui um intervalo para 0,4, 0,5 até 1, essa separação se tornasse maior, ou seja, o erro se acumula quando vai indo para o final da minha equação.